Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, né? Principalmente aqueles que não são de um viés católico, né? Apostólico romano, né? Mas que tem uma fé, possa ser cristã, ou mesmo que tem uma outra fé de uma outra religião, né? Porém, não conhece um pouco sobre a vida do Papa, né? Ou o Papa em si, esse personagem, né? Poderíamos dizer assim, né? Essa figura que lidera a Igreja Católica. Toda religião, em sua maioria, né? Vai ter uma origem em um personagem, por exemplo, o cristianismo em Jesus Cristo, né? O judaísmo a princípio com Abraão, né? E sucessivamente todo um progresso religioso do judaísmo, podendo assim dizer, né? O cristianismo a partir de Cristo, né? Como seu fundador, poderíamos dizer assim, né? Sobre aquele líder maior, aquela figura que tem a representatividade da religião que deu início à religião, poderíamos dizer assim. Toda religião ela vai ter esse líder, né? O taoísmo Lao Tzu, ou Lao Tzu, né? O confucionismo Confúcio, né? E algumas religiões não tão quanto o candomblé, a Umbanda sim, ainda, né? Que é uma religião brasileira, né? O shintoísmo não, né? Mas, assim, sempre existe as suas figuras, por mais que não exista a figura do fundador, mas sempre existe aquela figura que tem uma representatividade ou primordial no princípio, né? Por exemplo, o Universal, Ed Macedo, ele vai morrer, vai ficar, vai dar seguimento à liderança posterior ao Ed Macedo, ela vai dar sequência à Igreja Universal, né? Assim também como a Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares, assim como a Igreja Mundial, no caso, a Igreja Mundial, o Bispo Valdomiro Santiago, né? E assim sucessivamente. Então, hoje, como você viu aí no vídeo, a ideia do vídeo é nós falarmos um pouco sobre essa figura, né? Esse personagem, esse líder, né? Não só figura, mas o líder da Igreja Católica. Então vamos falar um pouquinho sobre ele para você conhecer, né? No canal eu abordo sobre o cristianismo, mas também de forma confessional, mas sobre as outras religiões, e isso pautado na faculdade, no curso, né? Que estou concluindo agora, que é a ciência da religião. Então, a nível de conhecimento, até você mesmo que é cristão, gostaria de conhecer mais, entender mais, conhecer mais, eu acho importante entender a outra religião para que assim promova esse diálogo, um diálogo interreligioso e até mesmo, no caso, para que os cristãos saibam como realmente, qual deve ser o procedimento na evangelização de outras culturas religiosas que não a sua e pelo menos respeitando aquilo que é e não aquilo que dizem ser. Então vamos lá, né? O Papa, né, no caso da Igreja, o Papa é o Papa da Igreja Católica, né? Nós vamos ver depois etimologicamente essa palavra, né? Ele é o chefe supremo da Igreja Católica. Ele é digamos assim, ele é o líder máximo, né? Igreja Católica de Roma, né? É, ele, esse Papa, ele é conhecido também como o Sumo Pontífice, né? Ou o Santo Padre, né? Ou Bispo de Roma. Né? Então, assim, todas essas nomenclaturas, né? Ou esses adjetivos são colocados a ele, né? Então, ele é o representante máximo da doutrina católica. Mais à frente a gente vai ver em que está pautado a doutrina católica, né?
que é um pouco diferente do protestantismo, porque o protestantismo tem como a sua única regra de fé, né, a Bíblia. E a Igreja Católica não somente a Bíblia, mas a Bíblia é interpretada a partir de outras nuances que nós vamos ver mais à frente, né? Então, sim, o Papa também ele é considerado o chefe, né, de Estado do Vaticano, né? O Vaticano, no caso, né, o Estado do Vaticano é uma cidade-estado, né, que é independente e soberana, né, e que está localizado no interior de Roma, né, que é a capital da Itália. E esse Papa, né, atualmente, né, no caso o Papa atualmente é o Papa Francisco, né, que é o 266 Papa, né. Ele foi eleito, como nós sabemos, através de um conclave, né, que é esse conclave é a reunião de cardeais. Isso ocorreu em 2013, sucedendo ele sucedeu o Papa Bento XVI, que era foi um Papa conservador, né, um Papa bem conservador, um pouco diferente de Francisco, que nós vamos ver um pouco mais à frente algumas coisas alguma linha que ele segue que o Papa Bento XVI não seguia. Para falarmos de Papa também, nós precisamos a origem do Papa, né? No caso isso para a Igreja Católica, de acordo com a Igreja Católica Romana, né? E o primeiro Papa, de acordo com a Igreja Católica Romana, esse primeiro Papa, ele foi Pedro, né? Pedro, nesse caso, ou São Pedro para a Igreja Católica, São Pedro, ou Pedro para os cristãos de uma forma geral, de vertente protestantes, né? Então Pedro, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, lembrando que Jesus escolheu 12 apóstolos para o seguir, um deles o traiu, que foi Judas Iscariotes, e depois foi substituído por Matias, isso em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro histórico da igreja cristã, e Atos dos Apóstolos é o livro que está localizado logo após os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Após João, ele está localizado, sendo que Atos dos Apóstolos é um livro só, com o texto de Lucas, de uma mesma autoria. Primeiro relata a vida de Cristo, Lucas, e depois a história, o desenvolver e a história da igreja, nesse caso aí, em Atos dos Apóstolos, né? Então era um livro único e dividido, pula Lucas, vai para João, e de João, Atos dos Apóstolos, né? Então Pedro, ele foi um desses 12 apóstolos de Jesus, né? E a base bíblica, né, de certa forma, que a Igreja Católica usa para validar que o primeiro Papa foi Pedro, né, é o texto, e nesse caso uma ideia de liderança de alguém para ser o representante, o líder de todos os outros, partindo do princípio que Pedro, para a Igreja Católica, seria o líder da igreja, lideraria o corpo de apóstolos, né, os outros apóstolos, né, no caso. Os outros 11 apóstolos. Então, o texto é Mateus capítulo 16, versículo 18, eu até coloquei aqui, para que a gente leia e aí a gente possa aprofundar um pouco e ter uma ideia desse desenvolvimento da cultura religiosa, no caso católica, essa ideia do Papa. E o texto eu não vou explorar de forma apologética, você que é cristão, te recomendo pegar uma Bíblia de estudo, e a John MacArthur é muito boa, que é a que eu uso. E a partir da Bíblia de estudo você vê como que esse versículo pode ser interpretado. Eu não vou fazer aqui apologética, porque no caso é um vídeo de cultura religiosa, então não tem o objetivo de atacar a religião, atacar ou fazer apologética sobre o catolicismo. Então o texto diz, né, e também eu te digo que tu és Pedro, né, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto de Mateus, no caso, né, estou fazendo referência aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Daí é desse texto que sai a ideia de que Pedro foi o primeiro papa, né? E aí houve uma sucessão de papas até, nesse caso, chegar ao Papa Francisco, uma sequência de sucessões de papas, né? Substituições progressivas até chegar a Francisco. A implicação do cargo é entender que o Papa, ele tem um cargo eclesiástico, né? Que é conhecido como papado, né? E é como se fosse uma espécie de governo, né? Onde ele poderia ser comparado com o regime presidencial. É só um exemplo não exato, poderíamos dizer assim, né? Antigamente, para você ter ideia, o Papa, né? O Papa, antigamente, na Idade Média, por exemplo, ele exercia um grande poder sobre a sociedade comparado a uma teocracia, né? Então existia esse rompimento vai acontecer antes, né? Na pré-reforma, mas principalmente esse rompimento vai acontecer durante a Reforma Protestante, porque o Papa ele tinha o poder, né, no Ocidente, né? Na Idade Média, sobre a população de uma forma geral, sobre os fiéis de uma forma geral, né? De uma forma geral, e nesse caso na Europa em si, né? E com o poder, até esse poder, o Papa podia excomungar o fiel, né? E seria como no Islã hoje a exclusão, se considerar um muçulmano infiel, né, por abandono da fé, é mais ou menos a ideia de que você perderia todos os seus direitos, seria visto como um herege, seria um inimigo da sociedade, né? Quando o Papa ele excomungava, quando havia a igreja excomungava, né, o fiel, então a ponto até mesmo de se apropriar dos bens. E a Inquisição, se você for pesquisar sobre a Inquisição, né, você vai ver o quanto isso foi, que é chamada de Santa Inquisição, né? E as perseguições promovidas durante a Idade Média, isso com um aval do Papa, né? Então você vê que ele tinha um grande poder, né, sobre a sociedade ocidental, europeia, né, em si, ou onde a igreja chegasse ao alcance da igreja, passando uma ideia de teocentrismo, né? Era Deus no centro. Então a igreja não existia essa divisão entre Estado ou laicidade. Não existia a divisão entre Estado, uma divisão entre o Estado e a igreja, né? A igreja tinha esse poder, de certa forma, de Estado, né? Entre aspas. Nos dias de hoje, ele não tem esse poder que ele tinha na Idade Média, de influenciar decisões da sociedade de uma forma geral pela imposição, mas somente de uma forma mais a partir da opinião da igreja, porém que não se torna regra de certa forma na sociedade de uma forma geral, principalmente que a Europa está caminhando um caminho para um ateísmo, abandono da fé, né? E então, o seu poder, né, se resume à igreja, né, aos fiéis da Igreja Católica, e ele tem buscado um estabelecimento de diálogos ecumênicos, né, entre as várias vertentes do cristianismo, ecumenismo, né, pacificadores e diálogo pacificadores também entre as diferentes religiões do mundo, né, Islã e assim sucessivamente, né. No caso do Papa Francisco tem busca uma luta mais voltada por direitos humanos, pega na agenda 2030, depois tu dá uma olhada no que trata essa agenda, e ele segue mais ou menos hoje, no caso do Papa Francisco, esse caminho. Uma observação que eu quero fazer aqui, que eu falei no começo do vídeo, mas eu acho importante, é a questão da base doutrinária da Igreja Católica, né? A base doutrinária
No caso do cristianismo protestante, no caso do Islã, o Alcorão. No caso do judaísmo, a Torá. E no caso do catolicismo romano, são três, né? Primeiro, não em grau, porque a Bíblia ela é interpretada a partir desses outros dois pontos, mas a Bíblia, não necessariamente num grau de superioridade sobre as outras duas bases, que são a tradição, né, aquilo que foi construído segundo a Igreja Católica desde os apóstolos até o dia de hoje, né, e o magistério, que são aqueles líderes da igreja que vêm preservando essa doutrina, essa interpretação e zelando, né? Então, a interpretação das escrituras ela segue a partir da tradição e do magistério. Daí muitas coisas que a Igreja Católica pratica, no caso, ela não tem base bíblica, mas na tradição. Muitas vezes os cristãos, de uma forma geral, eles não compreendem qual é a base, mas muitas vezes não. A base é na tradição que foi construída ao longo de anos e anos e anos, né? De milhares, de 2000 anos, né? Que é a época do cristianismo, né? O cristianismo tem 2000 anos de história. O Papa Francisco, como eu falei, ele segue uma linha de pensamento, não só ele, mas muitos papas também seguiram, mas ele segue uma linha de pensamento, né, político. Daí alguns cristãos mais conservadores e até mesmo cardeais e bispos e padres mais conservadores discordam de Francisco. No entanto, ele segue uma linha mais progressista, poderíamos dizer assim. Ou, para você que é brasileiro e compreende, uma linha mais de esquerda, né? E aqui eu botei algumas ações dele, e isso, a minha fonte aqui, vai ser o Estadão, né? Que nós vamos ver algumas atuações dele políticas, do Papa Francisco, né? Ele deixa claro, né, que a igreja tem um papel político e deve estabelecer o diálogo, né, esse diálogo político, né? A fonte vai ser o Estadão. Com relação a Cuba, por exemplo, eu botei aqui alguns exemplos. O Papa Francisco ordenou a seus representantes que usassem, né, no caso, as instalações da igreja, que fica lá em Havana, para a realização de cursos que permitisse a formação do espírito empresarial entre os cubanos, né? Nós vemos aqui uma atuação política. Com relação à crise na Venezuela, ele atuou, né, para que o impasse entre o governo do presidente Nicolás Maduro, que ele não condenou as atitudes de Nicolás Maduro, e a oposição fosse, ele quis meio que ser um intermediário, para que ali fosse superado, né, fosse superado as divergências, né, entre a oposição e Nicolás Maduro. Eu recomendo você dar uma olhada, dar uma pesquisada sobre isso. Estou trazendo aqui só de forma panorâmica para que você se aprofunde. Depois você vai aí ver todas as posições dele políticas, inclusive com relação a Lula, que ele disse que Lula foi preso de uma forma... um dos motivos da prisão de Lula foi fake news e que Lula não teve um julgamento justo, esse tipo de coisa, né? Ele se posicionou dessa forma. Então eu te recomendo pesquisar aí, não ficar só preso aqui ao que eu estou dizendo, à produção do vídeo, mas que nesse caso aqui a fonte é o Estadão. E você pode ver essa notícia direto no Estadão. Ele vai falar sobre outras atuações de Francisco, e aí você se aprofunda mais, né? Ele se posicionou também em outros continentes, né? Sobre vários assuntos polêmicos, como por exemplo o reconhecimento do Estado da Palestina, né? Palestina versus judeus, né? Também tem tentado retomar uma relação da Santa Sé com a China, né? Nós sabemos que o cristianismo lá na China ele não é bem visto, né? Perseguido. Então você vê que ele tem uma atuação política, né? Você pode pesquisar aí também o que ele fala sobre a homoafetividade e diversos temas que poderíamos dizer assim de forma mais pontuais, são pontos que o cristianismo de certa forma não abre mão, mas tem aberto a mão, né? No caso do cristianismo católico,
devido aos posicionamentos de Francisco, que segue essa linha mais progressista e, diríamos assim, para os cristãos mais protestante contra as escrituras, lembrando que a interpretação que é feita da Igreja Católica são os três, né? Tradição, a Bíblia, a tradição e o magistério. A Bíblia é interpretada a partir da tradição e do magistério. Depois você pesquisa também sobre isso. Eu quero finalizar o vídeo com a questão da palavra etimológica, papa, né? Que vem do latim, né? E eu vou traduzir aqui, porque não tem o editor. No latim é PA, 2 P's e pá, né? Com 2 P's no final, PA, PPA, né? E quando é traduzida, essa palavra ela é traduzida de uma forma carinhosa como papai ou pai, né? Fazendo referência, por exemplo, o pai é uma referência dentro do catolicismo, né? O Papa, digamos assim, desempenha uma imagem perante a família católica, né? É o pai da família católica, é aquele que vai ter essa figura paterna, né? Essa figura paterna sobre a igreja, né? De família, a ideia de família, ele é o pai da família. Então, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, faça acréscimos aí, coloque alguma observação. Se você é católico romano, peço que você comente aí, acrescente aí nos comentários, né? Para agregar aquelas pessoas que vão assistir o vídeo, né? Enfim, é isso, né? Falamos um pouco sobre o Papa e assim progressivamente nós vamos trabalhando aqui no canal sobre vários temas, né? Voltados para ciência da religião e cristianismo, teologia e ciência da religião. Nesse caso, esse vídeo específico da ciência da religião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo com outras pessoas e é isso aí. Até o próximo vídeo.